Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos dar a Ti louvor, honra e glória, Deus Pai, seja o Teu nome adorado, Senhor, elevado, Deus Pai, Senhor, engrandecido nas nossas vidas, Deus Pai. Por isso, Senhor, Pai querido, que o Teu Evangelho, Senhor, alcance aqueles que ainda não Te conhecem, Deus Pai, Senhor, que Ele continue nos transformando a cada dia, Deus Pai. Pedimos que o Teu reino, Senhor, cresça, que o Teu reino, Senhor, se expanda sobre a face da terra. Por isso pedimos que, Senhor, a cada crente, Senhor, assuma o compromisso e a responsabilidade, Senhor, diante do privilégio que temos de compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo. Que façamos isso com os nossos amigos, familiares, com os nossos vizinhos, com as pessoas estranhas que encontramos no nosso caminho, que nós possamos abrir as nossas bocas e dar as boas novas às pessoas. Por isso, prepara-nos, Senhor, Pai querido, através do ensino da palavra, para que estejamos prontos, Senhor, para falar da nossa fé. Mas, acima de tudo, nós queremos que a nossa vida te honre, seja para o louvor da tua glória. Por isso também que o estudo da teologia possa se transformar na vida prática, Deus Pai. Que através do conhecimento de Deus, Senhor, nós venhamos a viver uma vida prática, uma vida onde damos o bom testemunho, Senhor, e possamos mostrar o caráter de Cristo às pessoas que estão ao nosso redor. Por isso te pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor nos ajude, Senhor, a crescer, a aprender mais, a nos tornarmos, Senhor, a cada dia mais semelhantes a Ti, Senhor, Pai querido, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que aqui estão. Senhor, pedimos por aqueles que estão ausentes também, Senhor, que o Senhor esteja com todos, guardando-os com saúde, com alegria, com a paz, com a proteção, Deus Pai. Oramos, Senhor, pela paz de Israel, pela paz no mundo, Deus Pai, Senhor, neste mundo que está à beira de uma terceira guerra mundial, Senhor, Pai querido, nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor possa dar temor, sabedoria, inteligência aos governantes desta terra, Senhor, e que eles possam, Senhor, Pai querido, cumprir os teus propósitos, Deus Pai. Por isso, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, Pai querido, e tenha misericórdia de nós. Te pedimos, Senhor, ajude-nos nesta noite e seja para ti todo louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, bem-vindos, né? Como eu falei, nós paramos na letra B, número 3, no fim da página, né? São as últimas duas frases da página 36. No PDF, eu não sei qual é o número da página, né? Mas é o capítulo 51, e nós estamos falando aí, 301. 301. Obrigado. É, 301, finalzinho, né? As duas últimas frases, e a gente está tratando do assunto da redenção, né? Da redenção nesse momento. Então, nós estamos vendo algumas palavras. Vimos já do Antigo Testamento, né, palavras que foram usadas, mostrando, né, que estas palavras elas nos dão a ideia, né, de uma redenção, né, feita através, né, de um pagamento, né, de um pagamento, de uma compra, né. E vimos também já no Novo Testamento, né, as duas primeiras palavras, que é agorazo, né, e exagorazo, que também dão essa ideia, né, de ir ao mercado fazer uma compra, né, de fazer uma aquisição, que tem esse sentido de nós sermos comprados, né, por Jesus Cristo, né? Então ele nos comprou, né? E a segunda palavra aqui dá a ideia de sermos comprados para sermos levados para fora, né? Que foi o que Jesus fez por nós, né? Ele nos tirou da maldição, nos arrancou de lá, nos trouxe, né? Para a sua presença, para a sua bênção, né? Nos trouxe para fora do pecado. Ah, Agora, então, nós vamos dar continuidade aqui, e a próxima palavra, né, é a palavra peripoiomai, né? Essa palavra ela ocorre somente uma vez em referência, né, ao sacrifício de Cristo. Ela está lá em Atos, capítulo 20, 28. Se alguém puder abrir para a gente ler, lá, né, nesse capítulo de Atos 20, 28, ela significa manter a salvo, ou preservar. Então, ela tem essa ideia. Então, a gente vai ver que a redenção também ela tem esse significado, né? Ela é aquilo que nos mantém a salvos, né? A salvação nos preserva, né? Essa palavra é muito importante, né, dentro da doutrina bíblica, né, apesar dela ocorrer apenas uma vez, né, uma ocorrência, isso não quer dizer
que ela não tenha validade, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas falam que uma doutrina só pode ser é, é, formulada, né, quando se houver mais de um versículo a respeito, mas eu discordo disso porque se toda a escritura nos foi dada por Deus, se ele escreveu apenas uma vez ou uma única palavra a respeito de algum assunto, essa palavra ela não deixa de ser verdade por não haver uma segunda palavra na Bíblia, né? A palavra de Deus é a verdade, né? E toda palavra de Deus, então, ela é apta, né? Ela é eficaz, ela tem valor divino nas nossas vidas, né? Porque quem as nos deu foi o próprio Senhor, né? Independente de quantas vezes ele usou cada palavra que é utilizado na escritura que ele deixou para a gente. Então, para mim, essa ideia de que só se pode, né, afirmar como verdade se a gente tem mais de um versículo, não é uma afirmação condizente com quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, né, e é a verdade. Porque se Deus falou apenas uma vez, ele falou a verdade, uma única vez, com uma única palavra naquela. Né, e isso então não tira o valor nem a validade do sentido daquela palavra, pelo fato de ter sido usado. Aliás, existem muitas palavras, né, na nossa Bíblia que foram usadas apenas uma vez, né, apenas de uma vez. Mas ela está dentro de um contexto em que ela é falada o tempo todo, né, com outras palavras similares ou sinônimas. Então, né, Deus utiliza. E por que ele faz isso? Porque muitas vezes ele quer dar para a gente uma ideia geral, né, daquilo que ele está mostrando. E uma das causas aqui, com certeza, é essa, de mostrar que, né, a minha salvação ela foi comprada, mas ela foi comprada para que eu a mantenha, para que eu seja preservado. Né? Então, aqui, agora, essa parte, né, que estamos estudando a respeito da redenção está totalmente ligada também, né, com a doutrina que a gente chama da perseverança dos santos. Né? Então, nós temos segurança é, na compra que Cristo fez. Né? Cristo ele não comprou uma vez para perder depois. Né? Ele nos comprou para nos manter salvo, né? Para que a gente possa ser preservado até o dia, né, em que nós estaremos na presença dele. Então, essa é a ideia. Quem pode ler? Pastor, não é Mateus 20, 28, não, porque Atos eu não achei, não. Aqui está Mateus 20, 28. Aonde? Não, Atos mesmo. É Tá? Atos 20, Atos 28. 20. Eu tenho aqui. Pode ler. Atendei, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio Amém. sangue. Né? Então, aqui em Atos 20 e 28, né? Ele aqui ela é traduzida, né, com a ideia da compra, né? Mas essa palavra também ela carrega, né, na sua origem a ideia de uma compra que nos preserva, né? Ele nos comprou para que sejamos preservados, para que a gente possa se manter salvo, né? O que me mantém salvo não é o que eu faço, o que me mantém salvo foi o que Jesus fez por mim. E o que ele fez por mim? Ele comprou a minha salvação. Então, a minha salvação ela está segura porque ela não foi paga, né, com preço pago por mim. Ela, né, está segura porque ela foi comprada com preço pago pelo Deus perfeito, né, pelo próprio Senhor Jesus. E ele não falha, né, ele é inteiramente justo, inteiramente santo. Então, a obra dele, né, ela é permanente, ela tem validade eterna. E é por isso que a minha salvação é eterna. É por isso que o dia em que ele me salva, eu estou eternamente seguro nas suas mãos, porque foi ele quem me comprou e me salvou. Não fui eu que paguei o preço, foi ele que pagou o preço. Alguma pergunta? Eu sei que talvez tenha, né? Porque muitas pessoas ensinam e entendem às vezes isso diferente, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que elas mantêm né, a sua própria salvação, né? Que Jesus vai lá e salva a gente, mas depois a manutenção da nossa salvação é feita, né, pelas nossas ações. Alguém tem
né, acredita nisso? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Então vem aquela pergunta: se eu perco a minha salvação, Ok? né? E aí, diante disso que nós estamos estudando, sabendo que foi Ele que nos comprou para nos preservar, Ele Uhum. perderia a nossa salvação? Porque não sou eu que perco, a salvação não é minha, Sim, sim, sim. né? Foi Ele que me salvou. Então, Jesus, né, perderia a salvação, né, que Ele comprou para mim, que Ele pagou para mim? Eu creio não. Eu creio que manteríamos, ele manteria a salvação daqueles que ele resgatou, ou daquele. Ah, tá bom. É. Mas então, né, a ninguém tem dúvida a respeito desse assunto, né? Que bom. Normalmente sempre tem muito, né? Porque, né, a gente tem ideia. Então, né, sem dúvida, né, isso é um grande problema para aquela pessoa que acredita que a salvação depende das obras dela, né? Tem muita gente que vai dizer, não, foi Cristo que me salvou. Ela não vai negar que foi Cristo que salvou ela, mas ela acredita que a manutenção da sua salvação está nas suas mãos, né? Ela acredita que ela precisa, então agora, né, Fazer obra. É fazer aqueles que, obra para né? que ela possa, né, manter a salvação. Sim, que é o que você falou, Carlos? Não, não, nada. Estava falando primo para pastor Cláudio. Ah, Uhum. Pastor, né? mas se parar para pensar, pro outro lado, você para manter sua salvação, você tem que lutar por ela, né? Vamos parar assim para pensar, né? Você tem que se alimentar da palavra, você tem que se alimentar de Deus, porque senão você acaba esmorecendo, né? E aí, se você esmorecer e não manter, então você vai perder a salvação? Não, não vai perder, né? Porque que Deus deu, deu. Se você é salvo, você é salvo. Se você é convertido. Eu penso assim, né? Ok. Exatamente, exatamente. Agora, a manutenção, né, da nossa, né, maturidade espiritual, né, sem dúvida, depende, né, de nós nos aplicarmos às coisas de Deus, né? Eu vou crescer, amadurecer, me tornar um crente, né, mais parecido com Jesus, conforme eu pratico, né, conforme eu pratico a palavra de Deus, conforme eu me conformo, né, com a santidade de Deus, conforme eu deixo o meu pecado, sem dúvida. Mas, né, não são esses esforços que vão manter a minha salvação, né? Então, né, um crente que foi salvo, mas foi relaxado, né, não foi ativo em preocupar com a sua fé, em crescer e amadurecer, ele não vai deixar de ser salvo, né, e ir para o inferno por causa disso, porque a salvação dele não depende do que ele faz, depende daquilo que Jesus fez, né? Então, esse que talvez seja a grande confusão das pessoas, né? Muita gente talvez fique confuso com isso, porque ela acredita, né, que a salvação dela depende de como ela vive né, a vida dela depois de salvo. Pode falar. Pastor, inclusive eu tive um pequeno debate com uma pessoa essa semana passada em relação a esse assunto. Na cabeça de muita gente, principalmente do mundo pentecostal, a pessoa, quando ela vem para Jesus, ela está ausente de pecado. Ela tem essa mentalidade de que quem está dentro da igreja, ela não tem pecado. Uhum, Ela não peca. Peca aquele que está no mundo, aquele que está lá fora da igreja. Então, essa é a mentalidade dele. Eu escolhi andar com Jesus. Jesus me chamou, mas foi eu que escolhi. Eu tive uhum, esse debate por horas e não adianta, tem pessoas que não entendem. uhum. Por mais que você tente explicar, ela não vai entender. Por isso que existe essa mentalidade que você pode perder a salvação. E devido muitos pastores ainda enfatizarem o fato de que e usar aquele versículo e enfatizar de que o que a igreja liga aqui está desligado no céu, na cabeça deles aquele ali foi riscado do livro da vida, até o dia que ele voltar em comunhão com a igreja. Exato. Esse é o ensinamento de muitas igrejas. Eu, na realidade, no princípio, até que eu vim realmente conhecer a palavra e entender, eu fui ensinado assim também. Uhum. O que a gente tem que, né, entender é que uma pessoa que é salva, ela foi transformada,
né, por Deus, e ela tem o Espírito Santo habitando nela. Então, ela tem que produzir frutos do arrependimento. Então, sem dúvida, uma pessoa salva vai mostrar arrependimento. Ela não é uma pessoa perfeita, mas ela vai demonstrar com a sua vida arrependimento, uma vida diferente. Mas ela precisa amadurecer, ela precisa crescer, né? Como Paulo diz, né? Um dia eu fui menino, fiz as coisas de menino, mas agora eu sou homem, né? Eu preciso fazer as coisas de um homem maduro. Então, né, o que acontece é que muitas vezes muitas crianças nascem, né, no Evangelho, mas continuam meninos, né? Até o fim. Mas chega um momento que os meninos precisam deixar de ser meninos e se tornarem homens, né, adultos. Tem que se tornar pessoas maduras. Então, infelizmente, né, em muitos segmentos, né, do cristianismo, não há esse encorajamento, não há esse entendimento. E a gente se entende por quê, né? Talvez, né, pela ignorância, né, pela falta é, de conhecimento, de estudo, né, de muitas pessoas que não conseguem, né, ter acesso, se aprofundar e compreender, né, outras, né, por limitação também, né, do entendimento, né, elas crescem dentro, né, de erros assim e elas passam a acreditar, né, com uma veemência muito forte, né, com uma convicção muito forte naquilo, né, e elas têm dificuldade às vezes até de é, conseguir, né, através da uma explicação, de um estudo, a perceber, né, o erro nestas coisas, né? E leva tempo, né? Porque isso tudo também tem a ver com, né, a condição do ser humano, né? Na condição de pecador, né, que nós somos, há muito orgulho no nosso coração. E é muito difícil para a gente, né, ter que chegar em um momento da nossa vida cristã, né, depois de nós termos acreditado em muitas coisas que talvez não estejam certas, e a gente dizer assim, isso não estava certo, eu tenho que abrir, né, agora os meus olhos, a minha mente, para aprender algo novo, né, e deixar de lado tudo aquilo, né, que eu aprendi. Então, isso custa muito, né, e às vezes é um processo nas nossas vidas, né? Eu vim desse meio, né? Eu sou uma dessas pessoas que vim desse meio, né? E por muito tempo acreditei, né? Porque foi o que eu fui ensinado até que eu comecei mesmo realmente a estudar a palavra de Deus, a me aprofundar e a buscar. E aí eu encontrei muitos conflitos, né? Eu tive muitos conflitos porque, né? Como assim, né? Até aqui então aí a gente começa a duvidar. Então, até aqui eu não era crente, então agora que eu entendo é que eu sou crente, porque eu acho que também existe muito disso, né, quando a igreja começa a amadurecer. Né, e algumas pessoas, até também com dificuldade de compreensão de muitas coisas, acreditam que crentes são só os maduros. Né, mas não é só crente os maduros, tem muito crente imaturo. Tem muito crente que nunca vai chegar, né, a essa maturidade até que Jesus venha e leve a gente à perfeita maturidade, ao perfeito entendimento. Então, assim, foi um processo que na minha vida, né, durou cerca de 9 anos, né, até que não sei se é uma boa maneira de falar, né, mas é a única maneira que eu consigo assim explicar, né, a minha teologia passou por uma santificação, vamos dizer assim, né, é, uma santificação, né, depois que eu comecei a estudar mais profundamente, ler mais a palavra de Deus e, né, e conseguir identificar bons, né, ministros do Evangelho e aprender mais, né, com outros homens que tinham, né, uma boa compreensão da palavra de Deus, que foi que me transformou, que abriu os meus olhos, né, para que eu pudesse ver que eu necessitava de amadurecer, né, na minha fé e no conhecimento de Deus. Então, assim, a gente tem que ser muito paciente com as pessoas, porque alguns vão levar menos tempo, outros vão levar muito mais tempo, né? É, talvez uns nunca vão chegar lá, mas isso não vai afastar essas pessoas de Deus, né? Os filhos de Deus são filhos de Deus e a sua salvação está garantida não por causa daquilo que eles fazem, mas por causa daquilo que Jesus fez. Foi Jesus quem comprou, né, e pagou o preço. Foi ele quem redimiu. Algum comentário, alguma pergunta? Não? Amém. Né? Então vamos seguir, né? Aqui então diz assim: significa manter a salvo, preservar na voz média conforme
usada nesse versículo significa manter ou salvar alguém, adquirir ou obter a posse dele. Portanto, a ideia é que Deus adquiriu a igreja pelo sangue de seu próprio filho para tê-la como sua propriedade pessoal. Novamente, a ideia de um preço a ser pago recebe destaque, e esse preço era claramente a morte de Cristo. Então, isso fica bem claro para a gente. Quarta palavra que nós temos aqui, né, que é a lutrão. Lutrão, né, ela deriva da raiz luo, né, soltar, né, que significa soltar. Essa palavra era usada para se referir à libertação de animais ou prisioneiros. Normalmente estava ligada a um resgate que devia ser pago para que a libertação ocorresse. Portanto, seu significado é soltar após o recebimento do resgate. Então, né, nos dias de hoje, né, isso se compara à fiança. Né? Você vai lá, paga a fiança, né, e aquela pessoa que estava, né, encarcerada, ela pode ser solta, ela pode ser livre. Né? Talvez essa palavra não seja, né, a mais adequada, né, porque muitas vezes, né, aquela pessoa que foi presa, ela tem uma fiança, ela pode, né, pagando, ficar livre, mas isso não quer dizer que ela não era culpada. Né, ou que ela se tornou inocente. Né? No caso aqui, não. Aqui, né, a partir do momento em que Jesus paga a conta, nós somos inocentados. Né? Não que eu seja um inocente, não há ninguém inocente, todos somos culpados, mas nós somos inocentados por quê? Porque a dívida foi paga. Né, a dívida foi paga. Então Jesus ele traz, né, a salvação. Então a gente vai vendo aqui, né, a salvação é Deus nos comprar, a salvação é Deus nos tirar para fora, né, daquilo que nos prendia, né, a salvação é a preservação, né, da nossa vida. E aqui agora, né, nós vemos então que a salvação também é libertação. Né? Então a ideia aqui é da ideia da libertação. Né? Nós somos libertos, né? Somos libertos das amarras do pecado, da influência do pecado, e é por isso que agora, como crente, apesar de eu não ser sem pecado, eu sou capaz de, né, viver sem pecar. Eu sou capaz, né, de lutar contra o pecado. Então, eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa capacidade, que também não vem de mim, né? Ela vem, né, do poder do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Né? Como o salmista ele diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Então é necessário que a gente amadureça, cresça, conheça a palavra de Deus para a gente não pecar contra Deus, para que a gente fuja do pecado. Por quê? Porque nós temos agora pela salvação a possibilidade, né, de ser livre da influência do pecado. Alguma pergunta? Não? Pastor. Sim. Pastor, então é possível a gente viver sem pecar? Sim, é possível. É possível. Bom, Qual a eu receita? posso estar enganado, mas nem os próprios discípulos na Bíblia, igual quando Paulo chamou a atenção de Pedro ali, Uhum. porque ele estava junto com os. Me fugiu um pouco, mas acho que ele estava junto com os não-judeus, e depois, quando chegaram os da igreja, Paulo chamou a atenção dele. Bom, eu acredito que ele estava pecando ali. Eu não consigo entender e ver isso na Bíblia, que a gente consegue viver sem pecar. Então, eu não estou dizendo que a gente, né, a gente não vai pecar mais. Estou dizendo que é possível a gente não pecar mais. Ou seja, existe a possibilidade, pelo poder do Espírito Santo, de nós não pecarmos mais. Né? Mas Paulo ele diz que a gente deve estar constantemente vigiando porque a carne é fraca. Então, nós temos ainda a fraqueza da carne que nos leva a pecar. Então, quando eu não vigio, quando, né, eu não guardo o meu coração, não guardo a minha mente, a minha vida, o que acontece? Eu acabo pecando. Mas possível é, né? Talvez a gente não faça, talvez não tenha, né, uma pessoa que conseguiu, depois da sua salvação, viver e nunca mais pecar. Mas a possibilidade existe.
A possibilidade existe. Porque Para isso, pastor, acho que precisaria um isolamento total para você não, mas aí você está não pecando. acontecer isso. Pois é, mas Se você não, isolasse, você já estaria pecando, tá Você já certo. está pecando. Porque eu não. entendo que a gente peca por pensamentos, atos e palavras. Isso. Uhum. Então não consigo enxergar essa possibilidade de a gente viver sem pecar. Porque, igual o Ademar falou, se eu estou me isolando, eu estou negando ajuda ao meu irmão. Então eu estou pecando. Se eu sei que tem alguém com fome e eu não ajudo, eu estou pecando. Se Tá eu sei que tem pecando. alguém com frio e eu não ajudo, eu estou pecando. É. A gente às vezes não controla os pensamentos que vêm na cabeça da Se eu gente. me isolo, eu não posso congregar. Se eu não congrego, eu estou Aham. desobedecendo. Então eu não consigo ver essa possibilidade até que Jesus volte, nos glorifique, da gente viver sem pecar. Tem Então, situações que levam a gente à ira, né? sim. Mas a Bíblia diz: irai-vos e não E pequeis. não pequeis. Então é por Mas isso. pastor, como é que você vai colocar na sua mente vontade de matar? É, é, Pastor, é. então, Mas vontade de matar não é ira. Vontade de matar já é o pecado da ira. Já é, É, já é a Por posse. isso que diz: irai-vos, mas não Tem uns que dá pequeis. vontade de se enforcar, tem umas pessoas. John Exatamente. Wesley, John Wesley acreditava na perfeição, não? Era Uhum. perfeccionista. Então ele não estava errado. Se ele acreditava na perfeição, Sim, ele era perfeccionista, ele acreditava que sim, podia. o perfeccionismo por si só já é um pecado, né? É, Porque nós não somos perfeitos. no- Nós não somos perfeitos, né? Perfeito é só Deus. Então, né, uma pessoa perfeccionista é uma pessoa que está pecando, né? Porque por isso que é muito difícil. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, porque isso é obra do Espírito Santo, então é possível que isso possa se tornar uma realidade, né? Mas o fato de nós sermos fracos vai fazer com que, né, muito provavelmente a gente não consiga fazer isso, né? Então é isso, mas a possibilidade existe, né? A possibilidade não é se isolar, a possibilidade, né, não é não participar, a possibilidade é eu viver completamente e inteiramente em obediência e dependência de Deus. Se eu for capaz, né, de viver completamente e inteiramente, obedecendo, né, e me submetendo a Deus, então eu seria capaz de não pecar. Esse é o grande problema. É. Mas porque o O negócio é nosso. que nós assim, nem na Bíblia tem e também a gente não conhece nenhuma pessoa é, que aconteceu isso, né? Tá? Só Que, Jesus. que é dessa forma. Então, eu Só acho muito, Jesus. exatamente, como o César falou, é muito difícil. Eu Então, acho que é uma mas situação, por que que eu estou dizendo, de novo, que é uma possibilidade? Jesus conseguiu fazer isso? sim. Então é Jesus é possível. Deus, né, pastor? Mas ele também era 100% homem. É. Sim, Eu e mas você. ele é 100% Deus. Ele é 100% Deus. Mas ele viveu também como 100% homem. E ele estava, né, Ele sujeito, e passou a Bíblia fome, diz né? isso, a todas as paixões da carne. Né? Uhum. Ele estava sujeito a todas estas coisas. E ele conseguiu. Por quê? Porque ele perfeitamente conseguiu o quê? Obedecer e depender de Deus em todas ocasiões. É isso que eu estou dizendo. Se nós fizermos isso, também seria possível para a gente. O problema é que a gente não faz, né? A nossa carne é fraca, né? A nossa mente não é, né, não, né, tão concentrada, vamos dizer assim, né? Os Né? nossos desejos tomam muito conta né? Os nossos desejos pessoais, carnais, tomam muito conta do nosso coração e por isso a gente sempre cai, né? A gente sempre cai o caminho. Por isso que eu estou dizendo, a possibilidade existe. Se alguém vai conseguir, eu acredito que não. Uhum. Eu É acredito. um possível, quase impossível. É um possível, quase impossível. Essa é a realidade. Né? É, Né? É. é. Você imagina você estar concentrado, trabalhando, tranquilo, né? Trabalhando, orando, bate um martelo no seu dedo, você perde toda
a concentração e você vai Nada gritar. supera o homem. Às vezes pode acontecer essas coisas e ainda assim a gente não pecar, depende do tipo, né, de maturidade, de domínio próprio que a gente tem, né? Depende de como o fruto do Espírito tem sido desenvolvido nas nossas vidas, né? Hum. Então, tudo isso, né? E cada situação é uma situação. Talvez alguém lide bem com a dor de um martelo, né? Mas lide muito mal com uma pessoa que corta no trânsito. O Sérgio ali Olha está lá. mostrando ali, ó. A Sérgio está ali. E aí, né? Sérgio, você pecou ou não pecou? Olha, para acontecer isso que o irmão está falando, eu tenho que pelo menos dar um grito bem alto. Mas a pergunta que eu Olha, fiz foi não tem essa, como, não. não tem como você A- falar assim, ai, não tem como. Você tem Não tem. que botar para Mas gritar não é Vai pecar, gritar, não. não é mas pecado, então, né? mas você tem que controlar desse jeito que o pastor está falando. É expressar. Você Xingado, pecou ou né? não Você pecou? tem que gritar. Não tem como você ficar, ai, Ele isso não quer aqui, responder, isso aqui Patrícia. é o olho Mas eu de já não preciso água. responder, não. Eu já sei que a resposta é que pecou. Para você controlar, igual o pastor está falando aí, você tem que gritar, botar para fora. Tem que gritar mesmo, porque Quando a dor é dói, muito a gente grande. chora, a gente grita, Sim. isso não é pecado, Depende né? do nome do Agora, tempo todo. agora quando, né, quando a dor me leva né, a me esquecer, né, de quem eu sou, de quem, né, Deus é, né, e aí eu acabo pecando, né? Em vez de somente, né, expressar a dor, eu acabo expressando, né, o meu coração. Eu acho que a gente tem que fazer igual a criança, né? Que a criança ela não sabe o que é palavrão. Então, quando ela se machuca, o bebezinho, Ela ela se machuca grita. aqui, ela grita. Grita Ela mãe. Exatamente, ela não não xinga, sabe ela que não, isso. né? Exatamente, né? Agora a gente que, né, está permitindo, né, essas coisas entrar no nosso coração, né? Muitas vezes quando acontece com a gente acaba, né? Porque a Bíblia diz, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? É complicado, né? Muitas vezes é isso. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigiando, né? Quantas vezes nós estamos num ambiente de trabalho péssimo, que as pessoas, né, o tempo todo, né, estão xingando, falando palavrão e tudo isso, né? E se a gente não se resguardar, tentar, né, fugir dessas situações, às vezes não é possível, né? Dependendo de onde você está trabalhando, a sua mente vai sendo alimentada com você, a tua boca vai falar aquilo que teu coração está cheio, né? Então são circunstâncias. Se você estiver trabalhando perto de gente santa que evita esse tipo né, de linguajar, dessas coisas, de expressão, né, pessoas mais controladas e tal, talvez você, porque está sendo alimentado, né, por coisas boas, né, ao seu redor, talvez a sua reação seja sem pecado. Então a gente pode agir das duas formas. Depende de como a gente tem alimentado a nossa vida, né, de quanto a gente tem andado próximo de Deus, é o que eu falo, né? No fim, depende de como tem sido a nossa vida diante de Deus, né? Quanto mais perto de Deus eu vivo, mais próximo de Deus, mais como Deus, né? As minhas chances de não pecar contra Ele são muito maiores. Quanto mais distante eu tô, quanto mais eu alimento a minha carne em vez do que o meu espírito, né? Quanto mais eu encho minha mente das coisas do mundo e não das coisas de Deus, né? Mais eu vou reagir como o mundo, né? Mais eu vou reagir como o mundo. É, é, é a consequência de como nós vivemos hoje. Né? É a consequência de como nós vivemos hoje. Né? Mas a possibilidade existe. Né? Eu não consegui. Também não. Ô, pastor, eu tenho uma dúvida. Se uma pessoa chega, às Sim. vezes, com uma fofoca para você, e você escutou, você não fez nada, você só escutou, você é participante daquilo? Então, se você emprestou seu ouvido para ela terminar toda a conversa, você participou da fofoca dela. Né? Você tem que interromper antes. Mas como Né? é que eu Quando a pessoa vou. começa, Mas aí aí eu vou você ser sem para, você fala assim: educação, ué. escuta, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você veio trazer uma informação com o intuito de ajudar alguém ou você só quer me contar uma coisa que aconteceu? Aí a pessoa, não, só para você saber dos babados, né? Que acontecendo. Você fala, não, então eu tomei uma decisão, porque agora eu sigo Cristo, de não participar mais destas coisas e não querer receber esse tipo mais de informação. Pronto, aí você já corta, né? Você talvez não tenha podido impedir o princípio, mas você impediu
né, o fim, né? Eu tinha um professor no seminário que ele falava isso, né? Ele falou: você pode não impedir, né, que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho nela, né? Então é assim, a gente pode, talvez eu não possa impedir, né, o passarinho passar ali perto, mas eu posso impedir que ele pouse e faça ninho. Então isso a gente como crente tem que fazer. Uma pessoa começa, né, e a gente percebe, aí a gente já tem que logo falar, escuta, né, qual é a sua intenção, né, me contando isso, né? Interromper mesmo a pessoa, né? Qual é a sua intenção, né? A sua intenção é para que a gente trabalhe para ajudar essa pessoa, para mudar essa situação, ou não tem no objetivo, é só você me passar essa informação, né? Essa pessoa, não, não, só queria, né, contar para você. Você fala, não, então eu agradeço, obrigado, mas eu não preciso desse tipo de informação, né? O brasileiro tem muita preocupação Tem de ser uma. educadinho, né? E muitas vezes não corta estas coisas, né? Porque às vezes a gente não quer perder a amizade, porque as pessoas se ofendem, né, da nossa cultura, né, do nosso povo. Mas Jesus ele disse isso, né? Que por causa de segui-lo nós vamos ofender muitas pessoas e essa é uma das maneiras que as pessoas vão se sentir ofendidas, porque a gente vai dizer, escuta, eu não quero participar do seu pecado, né? Que nem já aconteceu comigo, de estar em ambientes, às vezes, né, de uma festa, alguma coisa, e a coisa começa a ficar, né, ruim, aí a gente já chega e fala assim, olha, a gente só pôde vir até aqui, daqui para frente já a gente não faz parte mais disso, né? E a gente levanta e sai. Já aconteceu na minha família, já aconteceu entre amigos e tal, as pessoas às vezes ficam chateadas e tudo, mas vou fazer o quê? Né? E aí tem hora que a gente tem que tomar uma atitude. Já aconteceu, né, de eu estar com, né, às vezes umas pessoas que a gente saiu para ir assistir um filme e a coisa começou a ficar, né, muito imprópria, e a gente tem que levantar, sair e ir embora. Não, não, peraí, não, a gente tem que guardar a nossa vida, né? Não dá para ficar recebendo todo tipo de porcaria, porque senão a gente acaba alimentando, né, a nossa alma das coisas do mundo. E a gente vai ceder e vai cair mesmo, né, no pecado. Pastor Yeah. Max, I have a Yeah. question. Maybe you answered it, but I was reading Romans 7, so I don't know if you did. But I'm still a little bit confused in regard to us having the possibility not to sin in this earth, like while we're here in the earth, because of Romans 7. And Paul writes, now if I do what I do not want, I agree with the law. That is good. So now it is no longer I who do it, but the sin that dwells in me. For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. So, I'm after reading that passage, after quickly skimming through, I'm still a little bit hesitant to affirm that we won't ever have the we won't we will have the chance or the possibility not to sin in this earth, if that makes sense. Então, aí, Mhm. nessa passagem, o que ele está falando, Isadora? Ele tá explicando, né, para as pessoas que a função da lei, né, é o quê? Mostrar para a gente que somos pecadores, né? Essa é a nossa essência. Entenda, ele não está falando isso, né, vamos dizer assim, para o crente salvo, ele está falando em geral, né, a condição do ser humano. Na condição de ser humano, né, por que que Deus nos deu a lei? Porque a lei ela é boa, ela nos ajuda, mas ela não nos salva. Ela somente mostra para a gente, deixa claro para a gente que nós somos, né, pecadores, o que é uma coisa boa. Por que que é uma coisa boa? Porque se eu, quando olho para a lei e vejo que eu sou um transgressor da lei, então eu entendo que eu sou culpado e que realmente eu preciso de um Salvador. Eu preciso da salvação. Então, a lei tem a função de nos levar até o Salvador, mostrar você é um pecador porque você não é capaz de guardar a lei, né? O ser humano caído, pecador, ele não é capaz de guardar perfeitamente a lei, né? E por isso, então, ele precisa da obra de Cristo, né? Ah, quando a obra é feita e o pecador é salvo, ele não deixa de ser pecador, ele está debaixo ainda da influência do pecado, mas agora ele tem habitando nele o Espírito Santo, e o Espírito Santo não peca.
e ele habita em nós, ele está em nós. Para quê? Para nos conduzir, né, em santidade, para ser direção, para trabalhar nas nossas vidas. Então, porque eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, eu tenho a possibilidade, se eu depender inteiramente dele, né, de não pecar. Mas eu ainda tenho uma luta, que é o que o Paulo está expressando aqui. Eu tenho uma luta, né? Mesmo sendo um santo, né, eu ainda carrego, né, o quê? Né, a fraqueza da carne, eu carrego o mal da carne. Então, né, o que acontece? Muitas vezes o bem que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Por que que ele está dizendo isso? Porque ele está na carne, né? Muitas vezes ele não está na dependência do Espírito. Né? Então, o que ele está mostrando isso é que a natureza humana ela é terrível, né? Ela realmente é um grande inimigo que nós temos, né, nas nossas vidas. E para isso nós temos que lutar. E aí ele vai ensinar em várias outras oportunidades, depois para frente no livro de Romanos, ele vai ensinar muitas coisas a respeito das disciplinas bíblicas. Para quê? Para que a gente não fica vivendo assim o tempo todo em pecado. Para que a gente, né, cresça, amadureça e fuja do pecado. Então nós vamos ter que aprender a depender mais da palavra, a meditar na palavra, a jejuar, a orar, a buscar a Deus, a congregar, né, a todas estas coisas para que a gente vá resguardando a nossa vida espiritual, alimentando a nossa alma com as coisas de Deus, para que a gente então não peque contra ele. Mas, como eu disse, né, teoricamente existe, né, mas não é só apenas teoricamente sem realidade, mas teoricamente de uma maneira real, por causa da obra de Cristo e do Espírito Santo habitando em nós, é possível que a gente evite o pecado. Agora eu disse que talvez a gente não conheça uma pessoa que viva assim além de Jesus Cristo, né? Mas a possibilidade, por causa de Deus, ela existe, né? Por causa de Deus, ela existe. Thank you. Entendeu? Yes. Ok. Mais alguma pergunta aqui? Então, aqui ele, continuando na apostila, agora entra na letra A, ela diz assim, na Septuaginta. Né, eu já expliquei que a Septuaginta foi a tradução, né, do Velho Testamento para a língua grega. Que diz, antes de o tabernáculo ser construído, meio ciclo era usado para pagar o resgate por si próprio, quando fosse convocado. Isso era válido para todo israelita de 20 anos para cima, tá? Lá em Êxodos 30, de 11 a 16. O ano do jubileu envolvia a redenção da propriedade, tá? Lá em Levíticos 25, de 31 a 32. A diferença entre o grande número de primogênitos e o pequeno número de levitas era compensada por um resgate de 5 ciclos por pessoa a mais. Números 3, 46 e 51. Em todos esses casos, a ideia era a liberdade em troca de algum preço a ser pago. Então, quando Deus deu as leis levíticas, né, Deus estabeleceu as leis para o povo de Israel, ele estabeleceu um sistema, né, de pagamento, né, da dívida das pessoas, né, do resgate dessas pessoas. Então, as pessoas podiam, né, pagar com valores diferentes. Quando elas perdiam a propriedade, chegava o ano de jubileu, que era, né, a partir depois de 50 anos, né, se alguém tinha perdido alguma propriedade, ela tinha a possibilidade de recuperar a propriedade, mas ela tinha que ainda fazer um pagamento. Lógico que talvez não fosse o pagamento inteiro, né, do valor da terra, mas ela tinha que fazer um pagamento, ou seja, né, a ideia que no Velho Testamento, né, de novo, para apoiar a ideia daquilo que Jesus fez, do resgate, né, o Velho Testamento, né, sendo, né, um precursor do Evangelho de Cristo, vai apontando todas estas coisas, né, e vai mostrando que Deus, desde o princípio, já vinha preparando o povo, né, para que eles compreendessem que era necessário que houvesse um resgate. Um resgate. A letra B diz, no grego clássico, novamente, o sentido é a libertação mediante a preço de resgate pago. Essa palavra muitas vezes era usada em relação à redenção de escravos e de prisioneiros de guerra. Letra C. No Novo Testamento, o verbo lutrou aparece em Lucas 24, 21, ligado
ligado à libertação nacional de Israel. Então, essa palavra que ela aparece agora com essa ideia de uma liberdade agora da nação, né? De uma libertação, de uma obra, né, que Deus vai fazer na nação de Israel. Aqui diz Tito 2,14, 1 Pedro 18, 19, da redenção individual. Então, essa palavra ela pode ser usada de uma maneira coletiva, né, e de uma maneira individual também. Aqui diz, note especialmente nessa última passagem que o preço pago é o sangue do Cordeiro. Né? Quem pode ler 1 Pedro 1, 18 e 19? Primeiro Pedro 1, 18, 19. Isso. Uhum. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado pelo vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amém, né? Então, olha só, de novo, né? A nossa salvação, ela não é mantida, ela não é comprada pelo sangue humano. Ela não é, né, mantida pelos seus esforços, né? Pelo seu sangrar. Né? Foi pelo sangramento de Cristo, pelo sangue de Cristo, né? Somente dele. Então, a minha salvação não depende do que eu faço, a minha salvação depende do que Jesus fez, né? E o sangue dele tinha poder, né, de me livrar da condenação. Então, mais uma vez, o resgate. Então, de novo, né, que mostra para a gente, né, que nós podemos ter segurança, né, nós podemos ficar tranquilos que quem pagou a conta pagou, né, com um valor eterno. Né? O sangue de Cristo ele tem poder na eternidade, né, que ele não era um sangue contaminado. Aqui diz assim, Mateus 20, 28 e Marcos 10, 45, como já foi previamente discutido quando tratamos do significado de ante, esses versículos claramente afirmam substituição e o preço do pagamento. É a morte de Cristo. Lutroses é usado em conexão com Israel em Lucas 1,68 e 2,38. Em Hebreus 9,12, o sistema sacrificial do Antigo Testamento serve como base para o sacrifício único e definitivo de Cristo. Mais uma vez, o preço é cobrado e, é claro, seu próprio sangue. Né? De novo aqui, né? Lá em Hebreus fala muito disso, né? O livro de Hebreus foi escrito para os israelitas. Paulo explica muito bem, né, a respeito dessa sombra, né? Do porquê que no Velho Testamento Deus exigia essas coisas, né? Que tudo isso estava apontando, né, para o que aconteceria quando chegasse, né, o momento, né, do Messias ser revelado. Porque sempre foi o sangue de Jesus, né, e somente o sangue de Jesus que poderia trazer a salvação sobre as nossas vidas. Alguma pergunta aqui? A expressão o sangue foi derramado, talvez tenha sido por isso que Jesus tenha sofrido, tenha sido chicoteado ou preso na cruz, porque o sangue dele derramou, e por isso essa expressão, o sangue de Jesus foi derramado por você? Porque se ele Exatamente. tivesse morrido sem sangramento, talvez não houvesse essa expressão. Exatamente, né? E se ele tivesse morrido sem sangramento, né, também não faria jus a todo o exemplo que Deus deu desde o princípio, através, né, das leis levíticas de sacrifício, onde o Uhum. sangue tinha que ser derramado, Sim, sim. tinha que ser imolado. Então, né, sem dúvida. Então, Jesus, né, o seu sofrimento, ele teve que mostrar através do sangramento, né? Por isso que ele passou, né? Pelas chicotadas, pelos pregos, pela perfuração da lança, né? Pero el Ele teve que sangrar. significado principal del derramamiento de sangre es la muerte, Uhum. que tuvo que morir. Porque a veces las personas se confunden y dicen, la sangre de Cristo tiene poder para espantar demonios, cosas así, ¿no?
Mas el significado de la sangre de Cristo no es la sangre en sí, líquido, la sangre que brotó, ¿no? Sino la muerte de Jesús, que Él murió, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Exato. Entonces, este término se usa en la Biblia para expresar que Él murió, que su sangre fue O derramada. sangue, né, na Bíblia ele tem o símbolo da vida, né? O sangue representa a vida. Se você derrama ele, tira ele do corpo, não tem mais vida, é morte, né? O sangue derramado trouxe a morte. Exatamente. O Carlos está certo. Por isso que também todo sacrifício feito pelo diabo, pelo demônio, tem que ter derramamento de sangue, né, pastor? Porque ele faz o que, quer dizer, paralelo, ele quer fazer a mesma coisa que Jesus. Então, para que alguém tenha um benefício, tem que derramar sangue de outro para poder essa pessoa ser beneficiada. O diabo faz Isso, isso. Né? tem que Tem que morrer, morrer. né? Exatamente. E ele exige isso, só que o efeito é contrário, né? Sim, Vai exatamente. destruir. Então, né, ele exige o sacrifício de sangue, Uhum. né? Porque morrendo aquela pessoa de fato está morta, né? É. Ela está debaixo do domínio e poder, né, de Satanás. Ele tem poder sobre a morte. Então, sem dúvida, né? Mais alguma outra pergunta? Não? Ok. Então, seguindo aqui, ele diz, né? Desculpa. Apoluiroses aparece 10 vezes no Novo Testamento. Uma vez falando da libertação dos não cristãos, Hebreus 11:35. Uma vez em um sentido geral da redenção cristã, 1 Coríntios 1:30, e 3 vezes com referência à escatologia, Lucas 21:28, Romanos 8:23 e Efésios 4:30. Em 5 vezes para falar da libertação de um incrédulo. E aí a gente tem várias passagens aqui em Romanos, Efésios, Colossenses e Hebreus, e claramente o preço pago é a morte de Cristo. Né? Então, mais uma vez aqui a gente tem uma palavra, né, que vai mostrar, né, essa redenção de várias maneiras, mas todas as vezes que ela aparece, independente da maneira que ela é utilizada, o sentido, né, dessa palavra tem a ver com o preço pago através da morte, né, através do derramamento de sangue de Cristo. Que diz, já discutimos o uso de antilutron em 1 Timóteo 2,6, quando falamos sobre a substituição. A morte de Cristo foi um resgate pago por todos como substituição. Então, a gente já falou sobre substituição, agora estávamos falando sobre pagamento. Então, a gente vê, né, que é um pagamento, né, substitutivo. Essa ideia da salvação, ser essas coisas, né, tanto uma substituição quanto um pagamento, né, da dívida, das nossas dívidas. O Carlos tinha alguma coisa para falar, Carlos? Foi você? No, no. No, es que estaba pensando del derramamiento de sangre, que si solo fuera por el derramamiento de sangre, Jesús no necesitaba morir, solo con un prego en su mano ya derramó sangre. Exato. Entonces, es la muerte misma, ¿no? La muerte de Sim, Jesús. sim. Ele tinha que morrer, não tinha como ele pagar sem morrer. Uhum. Não bastava apenas, né, fazer um sangramento. Uhum. Exatamente. Não é o sangue, é a morte. O Petro que estava chamando aí, pastor. O Petro que estava chamando. Era o Petronilho? Fala, Petro. Não, é apolustroses. A palavra lá, entendeu? Você entendeu? Apolustroses, né? Apolustroses. Ok, apolustrose. É que a apostila aqui está apagada. Eu li apolustrose. A minha está apagadinha aqui. Parece um I, não um T. Apolustrose. Obrigado pela correção aí. Alguém tem alguma pergunta aqui a respeito dessa última parte? Alguém
tem alguma dificuldade, né, ou dúvida a respeito, né, do pagamento, né, da dívida, que a salvação ela tem esse significado, né, de pagamento. Como eu já disse, né, existem muitas pessoas que acreditam que não, né, que a nossa salvação não dependia de pagamento, não dependia de substituição, né, porque eles alegam que isso não é condizente, né, com a natureza amorosa de Deus, né, que um Deus de amor não exigiria um pagamento, né, um Deus de amor não exigiria a morte de um inocente no nosso lugar. Não era necessário isso para que houvesse salvação, porque Deus é amor. Mas, né, a gente esquece que Deus também é santo, é justo, né, e seria injusto, né, uma dívida não ser paga, né? Então, a dívida tinha que ser paga, né? Então, era necessário. E como essa dívida tinha que ser paga, né, através da nossa morte, se nós morrêssemos, nós seríamos condenados, então teve que também haver uma substituição, né, para que, né, o pagador nos substituísse, né, para que a gente, então, não permanecesse na condenação eterna. Essas palavras, ela não aparece na nossa Bíblia. Isso está no quê? No grego? Qual palavras que não aparece? Essas palavras que você tem colocado, o senhor tem colocado, Todas elas estão. septagim, Todas elas mas estão. elas aparecem na Bíblia? Sim, todas elas. Esses versículos que estão sendo lidos, né, Não, não, não. são onde elas O aparecem. versículo, sim. Bom, eu não vi Aparecem, só que são traduzidas. Este é o nome apolotrosos, grego. por exemplo. Não, é em grego, né? Essas palavras Sim, são mas em isso que eu grego. estou falando. Mas assim, elas não aparecem dessa forma na Bíblia nossa, né? Sim, da forma de explicativa. Ah, Bom, se você ok. lesse grego, ela ia aparecer Estou exatamente dessa falando na forma. nossa Bíblia. Não, na nossa Bíblia em português, não, você está Na falando na nossa nossa tradução, tradução, né? Na nossa tradução, não vai usar a palavra polotrose, vai aparecer já a palavra O que que ela traduz significa. o que ela significa, né? Que foi o que nós lemos, né? Pagamento. Pagamento. Ela é traduzida como pagamento, né? A maior parte das vezes ela é traduzida como pagamento, né? Foi pago, pagamento. Então, né, todas essas palavras elas são traduzidas no português, né, pela palavra pagamento, né, ou resgate, né, uma dessas formas. Né, são palavras gregas, né? São poucas as palavras gregas que a gente trouxe sem tradução, né, para a nossa língua, né? Que é a palavra batismo, né? Essa palavra, ela, na verdade, batismo não é uma palavra grega, é uma palavra em português transliterada, não traduzida. Transliterada ou seja, você usa a palavra original, mas dá a ela, né, um som, uma maneira aportuguesada de ser falada, né? E o inglês fez isso com o inglês, né? Baptismo. Uhum. Né? Cada língua, né, usou essa palavra. Em português seria tomar banho. Hã? Em português, Não, relativo. sim. Não, em português seria mergulhado. Ah, Mergulhado. é. É a tradução. A palavra batismo, né, batizo, que é original, significa mergulhar. Mergulhar. Sim. Espanhol é Bruno, em português de Portugal, como seria? Submergir. Ai, Em ai. espanhol é submergir. Submergir. Em Submergir. espanhol também, submergir. A ideia da palavra batismo é por isso que, né, por exemplo, né, a Igreja Batista, né, agora estou falando da denominação, ela só aceita fazer batismo por imersão, Por né, imersão. diferente da Igreja Presbiteriana que faz por aspersão. Por quê? Por que que eles, né, batem nessa tecla? Porque a palavra batismo em si, ela significa, né, estar submergido em água, né, estar mergulhado. Uhum. Né? Então, essa é a ideia. Então, se a gente tivesse traduzido ao pé da letra, né, a gente ia traduzir então como mergulhado, né, submergido.
que dá a ideia de ter sido enterrado, porque a ideia do batismo, né, a figura do batismo é a morte, né, com Cristo e a ressurreição. Né, é você ser sepultado com Cristo, né, e ser ressurreto com Cristo. Você morre para a vida velha e nasce para a nova vida em Cristo Jesus. Por isso que ela foi utilizada uma palavra que tem o sentido da submersão, né, do mergulho, nesse sentido, assim. Ela não tem o sentido de, né, jogar um pouquinho de água. Não, ela não tem esse sentido. Mas a igreja praticou o batismo por aspersão também. Eu, particularmente, não faço. Faria apenas, talvez, num caso muito extremo, né, de uma pessoa, né, num leito de morte que não teria possibilidade, né, de fazer um batismo por imersão. Mas o batismo, né, não é o batismo que vai nos salvar. Então, eu acredito que né, a forma de batismo vai impedir alguém de chegar aos céus. Mas tem um verso na Bíblia que fala: aquele que me aceitar e for batizado será salvo. Sim. É. Por que essa, então, exigência nesse versículo? Porque o batismo se tornou uma ordenança, né, de Cristo. Ele ordenou a gente a ceiar e a batizar. Então, se a gente parar para pensar nisso, são as primeiras ordens para um cristão. Então, se você está dizendo que ele é o seu Senhor, que ele agora manda na sua vida e você o obedece, você então tem o desejo de fazer o que ele te manda, que é se batizar e ter comunhão, ceiar com a sua igreja. Né? Que são duas ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja. Mas, né, o que me mostra que o batismo não é uma condição para a minha salvação é que, né, ali na cruz, quando, né, o ladrão morreu ao lado dele, ele garantiu que ele estaria com ele, né, Sim. ter crido em Cristo. Então, né, a fé traz a salvação, que é a obra de Deus. Né? O crer, sem dúvida, é necessário. Né? Mas a salvação Talvez, é apenas pela obra de Cristo, não pela minha, porque o meu batizar também é minha obra. Né? Meu batizar talvez assim, o batismo seja uma demonstração para todos da decisão que você tomou e da salvação que você recebeu. Exato. Né? É uma demonstração pública, né, da sua fé, sim. Isso, Sem exato. dúvida. Né? E é pedido que o crente faça. O crente tem que querer se batizar se ele quer obedecer a Cristo. Por isso, Sim. eu digo, né, muitas vezes as pessoas falam, mas eu preciso? Eu falei, eu não sei, é você que sabe. Se você quer seguir Jesus, esse é o primeiro passo de obediência que ele deixou para a gente. Né? Então você decide se você vai obedecer ele ou não. Né? Então, se você não quer, talvez está mostrando uma condição do seu coração. Você realmente não creu. Né? Alguém que não quer obedecer Jesus, talvez esteja dando a demonstração de que não quer obedecê-lo. Né? Porque não foi uma sugestão, foi uma ordem. Né, que ele deixou para a gente. Agora, a minha salvação não está condicionada à minha ação, e sim à obra de Jesus na cruz. Né? De novo, o batismo é minha ação. Então, se não é o que eu faço, né, o batismo não contribui com a minha salvação. Mas o meu batismo contribui com o meu testemunho, com a minha obediência, com o meu crescimento para a maturidade cristã, que mostra que eu estou disposto É a um ato obedecer. público? Primeiro temos que ser porque bautizados com o Espírito Santo. Uhum. Se não fomos Hã? bautizados com o Espírito Santo, Exato, porque antes de sermos batizados com É. a água, nós somos batizados com o Espírito Santo, né? Que o batismo do Espírito Santo acontece exatamente no momento da nossa salvação, né? Quando Jesus nos salva, nós somos, né, batizados. Aliás, o que confirma, né, a nossa salvação, né, é o fato de nós sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus, sermos selados pelo Espírito É. Santo de Deus. E como o senhor também falou, se no leito de morte você orou com uma pessoa, ela aceitou Jesus e logo depois morreu, quer dizer, não quer dizer que ela perdeu a salvação por não ter sido batizada. Exatamente. Né? E aquela pessoa provavelmente até tem o desejo, por isso que eu falei, né? Se uma pessoa está ali e a gente sabe que ela tem só mais um pouco de tempo de vida e não tem nenhuma possibilidade de eu imergir ela na água, o que eu vou fazer?
Eu prego o evangelho e depois de eu pregar o evangelho e ela entregar a vida dela, né, a Jesus Cristo, eu já faço o batismo dela, Uhum. porque ela quer. E aí vou fazer por aspersão. Amém. Já fiz uma E vez. tem que ser Já um ato aconteceu isso. voluntário, né, pastor? É. A pessoa que tem que se prontificar, né? Não é ser empurrada, Não é ser empurrado, é um desejar ser desejo. batizado. Mas E a, às vezes é a a pessoa não sabe, prova- Daniel. Não, mas é a prova do agir do Espírito Santo, é o desejo da pessoa querer ser Obedecer a Jesus, né? E é o que acontece Uhum. quando você explica e a pessoa já tem algum entendimento da palavra, né, e das coisas de Deus. Foi que nessa pessoa que estava no leito de morte, eu, né, preguei o evangelho e essa pessoa, né, se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo. Ela falou, pastor, eu não tenho que ser batizado? Eu falei, você acha que você tem que ser batizado para você ir para o céu? Né? Ela falou, eu acho. Aí eu expliquei para ela, para você ir para o céu, você não precisa ser batizado, mas Jesus, né, ele manda a gente batizar, né? E o desejo de batizar mostra, né, a nossa intenção de obedecê-lo. Aí ele fala, eu quero realmente obedecer Jesus. Eu falei, então nós vamos batizar. E eu batizei aquela pessoa. Né? Como eu faço também com pessoas que às vezes fizeram já batismo, mas elas não tinham nenhuma fé, nenhuma, né, nenhum entendimento, tá, né? Às vezes elas foram, né, coagidas a se batizar, né, encorajadas a fazer uma coisa que ainda, se elas me pedem para batizar de novo, eu batizo de novo, porque, né, o batismo tem que ser uma atitude consciente, né, do crente que está dizendo assim, olha, eu estou tomando uma decisão de obedecer Jesus Cristo agora, e eu quando fiz isso, eu não obedecia, não tinha nenhum desejo de obedecer, mas agora eu tenho, agora, né, eu sei que eu vivo para Cristo e eu quero obedecê-lo. E eu batizei. Es como una identificación o una iniciación en el cuerpo de Cristo, ¿no? Exatamente. Né? Ujú. A pessoa que quer se batizar, ela está dizendo para as outras pessoas, não só que ela morreu com Cristo, como ela está dizendo para as outras pessoas: agora eu quero que você fique de olho na minha vida, porque se eu não estiver andando que nem Cristo, você tem que me ajudar a voltar para o caminho. Né? Ou seja, ela está dizendo assim: eu quero prestar conta para os meus irmãos, eu quero prestar conta diante da minha congregação que eu sou crente. Então, se eu não tiver agido como crente, eu estou dando você a liberdade de vir e me disciplinar, né? Porque o crente, né, que crê em Cristo, ele aceita a disciplina bíblica, né? Ele aceita a correção, ele quer essa correção, essa disciplina, porque ele não quer andar no erro, ele não quer andar como uma pessoa perdida, ele quer andar como uma pessoa salva. Pastor, Sim. e essas pessoas que fazem tipo uma renovação do batismo? Por exemplo, a pessoa foi batizada na igreja dela e depois ela está lá em Israel e vai ser batizada lá no Rio Jordão de novo. Isso eu acho bobagem e isso eu não faria com as pessoas. Né? Eu tenho visto muita gente fazer isso, sabe? Renovar os Isso votos. isso daí virou, né, turismo evangélico, né? Agora eu vou no Jordão. Não falo só lá em Israel, não, mas eu falo. Sim, Às sim, vezes tem foi em para outros um lugares. sertão aí ajudar e tem um rio lá, tem pessoas batizando, eu vou me rebatizar. Então, eu acho que é uma questão, né, de você, né, ter uma consciência. É aquilo que eu falei, que nem eu, né, quando recebo pessoas que vieram de outros lugares e a gente está pregando o evangelho, né, e a gente às vezes sabe que a pessoa não veio de um bom evangelho, né, essa pessoa, conforme a gente vai pregando, ela vai tendo a convicção da verdade e ela fala assim: eu acho que eu não era convertido, eu acho que eu me converti de verdade agora, acho que agora Jesus, né, eu entendi o evangelho, Jesus me salvou e eu estou disposto a obedecer, então agora eu quero ser batizado. Né? Então, essa pessoa, que nem eu, né, já disse para os irmãos, eu fui mormon e eu me batizei na igreja mormon. Né? Mas quando eu tive a consciência, e a princípio, quando eu me converti, eu não queria me batizar de novo, porque eu falava assim: não, a Bíblia diz que é só um batismo, então eu já batizei, porque até mesmo quando eu estava na igreja mormon, eu estava buscando o verdadeiro Deus, não o falso. Né? Eu fui enganado e estava num falso cristianismo. E então, no princípio, eu resisti um pouco à ideia, né? Mas aí eu fui lendo a palavra, e eu falava assim: mas espera aí, quem me batizou não tinha, né, autoridade para me batizar, porque ele está na falsa igreja, no falso. Eu falei, então, realmente, o que eu fiz não tem nenhum valor diante de Deus, né? Não tem.
não tem denominação. E agora, os meus irmãos não eram aqueles que estavam lá, meus irmãos são esses que estão aqui, porque esses daqui creem. Então eu tenho que obedecer a Jesus e dar testemunho diante dos meus irmãos da minha fé. E aí, então, me batizei, né, uns meses depois da minha conversão. Então, assim, a gente tem que ter uma boa consciência, né, do que é. Então, isso pode acontecer. Uhum. Amém. Então vamos encerrar, né? Se os irmãos depois tiverem algum pedido, aliás, peço perdão para os irmãos, né, que têm me mandado mensagem nas últimas semanas, às vezes pedindo alguma coisa, eu não fui capaz de responder ninguém, nem oi eu tenho dado para as pessoas no WhatsApp, porque a Priscila, né, como os irmãos sabem, ela tinha viajado ao Brasil, eu fiquei só com os meus filhos, né, em todas as tarefas de cuidar, né, dos filhos, do ministério, né, trabalhando, e também agora sendo o nosso verão aqui na América, a gente acaba trabalhando mais. Eu tenho, né, às vezes 2 trabalhos num dia, então eu peço perdão, né. Agora a Priscila chegou hoje pela manhã, graças a Deus, né, já vai começar a me ajudar a aliviar em algumas outras tarefas. Eu vou começar, né, voltar atrás lá na, nos e-mails e nas mensagens para poder responder os irmãos, tá? Então quem, né, não recebeu resposta aí, me fez algum pedido aí, né, eu não estava te ignorando, eu li a sua mensagem, mas não tive, né, tempo, oportunidade para poder estar respondendo, né, e fazendo. Então agora eu vou precisar de um tempinho para poder responder tudo, tem bastante, muitas perguntas, muitas coisas, e aí, né, acho que com uma semana eu consigo pôr tudo em dia e aí a gente volta numa frequência normal, tá bom? Tá? Quem pode orar para a gente encerrar então? Quem vai ser o voluntário do dia hoje? Ou voluntária, né? Obrigado, Senhor Deus, que dependemos de Ti, Senhor. O Senhor tem todos nós em Tuas mãos, Senhor Deus. O Senhor habita em nós, Senhor Deus. Por isso nós estamos aqui para Te olhar somente para Ti, Senhor Deus. Obrigado pelo aprendizado, obrigado pelas aulas, Senhor. Obrigado pela vida do pastor, obrigado pela vida dos irmãos, Senhor Deus. Para que possamos crescer, Senhor Deus, na Tua palavra, mas também colocar em prática, Pai, que é o mais importante, viver, Senhor, a graça, a Sua graça, viver essa fé, Senhor Deus. Compartilhando, Senhor Deus, o que o Senhor nos deu. E tem muita gente que nós não sabemos se tem ou não, então teremos que falar de Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Seja com cada um, bom descanso, Senhor, para aquelas pessoas que trabalharam, aqueles que estão em necessidade de trabalho, Pai, abre porta de trabalho em nome de Jesus, Senhor Deus. Ache graça, Pai, cada dia, cada noite, cada minuto em nossas vidas, Senhor Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor para Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe todos